Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e todos os dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração e servi a Ele, só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Porquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram abaixo de Betscar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Vamos falar com o nosso Deus, amados. Pai bendito, Pai eterno, como é bom estar na tua casa, na tua presença. Como é bom levantar as nossas mãos, te louvar, te bendizer. Como é bom, Deus, saber que o Senhor está aqui recebendo todo o nosso louvor, toda a nossa adoração,
E nós te louvamos por causa de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Nós temos esse privilégio, Senhor, de poder te adorar e te louvar, não somente aqui na tua casa, como estamos fazendo agora, mas em qualquer lugar que estejamos, podemos te louvar, podemos te adorar, podemos bendizer o teu nome, e o Senhor se inclina, ouve e recebe tudo aquilo que te oferecemos. Agora, Pai, nós cremos sim, que o Senhor acabou de receber e vai continuar recebendo o nosso louvor na nossa adoração. Crendo nisso, também cremos, Pai, que o Senhor há de falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, nós não merecemos ouvir tua voz, nós não merecíamos a tua palavra, nós não merecíamos toda a tua palavra, nem uma porção, nem uma paraxá da tua palavra, mas estamos aqui, Senhor, diante de uma porção da tua palavra, e agora, Deus, por meio dela, Deus, por meio dessa palavra lida, fale aos nossos corações, por favor, no nome de Jesus, amém e amém. Amor, pega para mim, faz favor. Obrigado. Eu quero falar nessa noite sobre revolução espiritual. E talvez você fique assim, assustado com essa palavra, revolução espiritual, a partir de um texto que não fala nada de revolução. Mas eu vou caminhar com você, e à medida que vamos caminhar na palavra, nós vamos perceber que realmente aqui é uma revolução. Quando a palavra revolução vem à nossa mente, é natural que a gente pensa logo numa mudança radical, né, da sociedade, uma questão política, uma questão econômica, cultural, e é verdade, a revolução logo remete à nossa mente a isso aí. A palavra revolução é uma palavra que significa revolver ou revolucionar. Ela tem como sinônimo exatamente isso, mas tem um sinônimo dessa palavra que me chamou muita atenção e que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos começando a viver esse ano. A palavra revolução também significa transformação profunda. Se você pegar lá o dicionário, você vai ver algumas vertentes, né? E dentre elas essa, transformação profunda. E nessa perspectiva, eu quero tomar essa palavra que nós acabamos de ler, e falar sobre revolução espiritual. Mas olha, o que é uma revolução espiritual? Bom, a partir dessa perspectiva de que revolução é uma transformação profunda, revolução espiritual é quando a presença de Deus não é mais sentida, não é mais percebida por aqueles que têm anseio por ela, e essa pessoa, esse crente, esse discípulo, esse filho de Deus, quando percebe que a presença de Deus já não é mais viva, não é mais real, não é mais presente, ela está apagada, essa pessoa fica incomodada. Revolução espiritual é mudança e transformação que surge por meio, no meio de frieza espiritual. Revolução espiritual acontece quando nós sentimos que Deus está longe, Deus não está operando, Deus não está fazendo milagres, Deus não está transformando, não porque Ele não é capaz de fazer, não porque é culpa dele, não, é porque nós nos afastamos dele, é porque nós esfriamos a nossa fé, nós não buscamos mais Deus. Aí quem está vivendo na presença de Deus sente-se incomodado. Esse texto que li com você nessa noite, ele é por demais profundo. E segundo o versículo 2, 20 anos se passaram da ausência da arca de Deus no meio do povo. 20 anos. Você pode ler isso no versículo 2. E você sabe bem que a arca da aliança representava no Antigo Testamento a presença de Deus e a direção de Deus. Então pense comigo, 20 anos da arca de Deus ausente. Ela estava voltando, ela estava em Criat Jearim, mas ela passou 20 anos longe. E durante esse tempo, Israel entrou numa crise profunda. E
Nesse tempo, os filisteus estavam rindo de Israel. Segundo o capítulo 4, depois eu vou ler, eu vou comentar com você o capítulo 4 no final dessa mensagem. Segundo o relato do capítulo 4, essa arca foi tomada pelos filisteus. Tomada pelos filisteus, ela passa então longe de Israel por 20 anos. Só isso já é o suficiente para a gente entender que Israel precisava de uma revolução espiritual. 20 anos. Aí eu fico a pensar, irmãos, eu fico a perguntar, será que nós não precisamos de uma revolução espiritual? Será? Aí você pode dizer, pastor, mas tem muito ajuntamento, tem igreja lotada, tem igreja com mais de 6 mil membros. Nem sempre ajuntamento é sinal de comunhão. Nem sempre. Eu posso dizer que esse ajuntamento de hoje aqui tem Deus, porque a gente pode sentir Deus. E louvado seja Ele que estamos sentindo. Louvado seja Ele. Eu senti muito Deus. Você sentiu? Amém? É Deus. Aí você pode dizer, pastor, mas tem muita pregação bíblica. A gente abre o YouTube aí e vê muita pregação bíblica. É verdade. Tem aí pregadores com milhares de pessoas inscritas no canal, visualização. Mas nem sempre pregação bíblica é a exposição da verdade eterna que transforma. Nem sempre a pregação bíblica é a exposição da verdade que leva a pessoa a viver a vontade de Deus, a sentir que precisa servir a Deus, a ver na Bíblia o espelho da realidade, ou melhor, da face de Cristo. Aí você vai dizer assim, pastor, mas nós temos aqui cenários, a gente tem muito cenário bonito, a gente tem grandes cenários musicais, pessoas com muita capacidade, gente talentosa. Mas nem sempre cenário, música bonita, gente talentosa, significa que louvor, que adoração está sendo recebida por Deus. Mas você não está sendo assim muito criterioso, não? Eu vou dizer a você, ainda que houvesse ou haja tudo isso, se passar 1 mês, 2 meses, e não precisa 20 anos, se a gente perceber que falta Deus, que falta a presença de Deus, que falta o agir de Deus, que falta o mover de Deus, tem que ter revolução espiritual. Tem que ter revolução espiritual. Mas o que produz, ou como acontece uma revolução espiritual? Comigo na palavra, por favor. Uma revolução espiritual começa em quem permanece ligado e envolvido com Deus e bem de perto com Ele. Eu vou repetir. Uma revolução espiritual, ou seja, uma transformação profunda, ela acontece quando tem gente que permanece envolvido com Deus e perto dele o tempo todo. Percebeu na leitura do texto, versículo de 1 a 3, que o texto vai citar aqui uma pessoa. Essa pessoa é Samuel. É a primeira referência de Samuel desde o capítulo 4. É a primeira vez que o texto vai falar de Samuel desde o início do capítulo 4. Samuel aqui nesse versículo 3, no texto como um todo, ele está sendo não somente um juiz, que era a sua função, um sacerdote, que era a sua função, um profeta, que era a sua função. Samuel aqui está sendo um espelho para o povo de Israel. Está sendo uma referência para o povo de Israel. Por que isso? Simples. Ainda que a arca de Deus, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, passou 20 anos longe de Israel, Samuel não saiu da presença dele. Eu vou repetir.
Ainda que a Arca da Aliança passou 20 anos longe, obrigado pastor, longe de Israel, Samuel não saiu da presença dele. Ainda menino, com aproximadamente 10, 20 anos, Samuel estava no templo de frente para a arca. Samuel tinha a experiência de dormir perto da arca. E por conta disso, Deus veio uma noite e lhe falou, e lhe chamou. E Samuel teve a sua primeira experiência com Deus. Desde aquele dia que Samuel teve a sua primeira experiência com Deus, nunca mais ele saiu da presença dele. O que está acontecendo aqui nesse texto, meus irmãos, é uma revolução espiritual, uma transformação. E ela começa numa pessoa que nunca saiu da presença de Deus. E por que nunca saiu da presença de Deus? Porque teve experiência com Ele. Foi um tempo de crescimento e amadurecimento. Durante 20 anos Samuel ficou escondido em Deus, escondido por Deus. Tempo para crescer, para amadurecer, tempo para viver de dependência de Deus, permanecer firme e crendo numa promessa. Nesse tempo, a arca ficou longe, mas Samuel não saiu da presença de Deus. O tempo de frieza não tirou a intimidade de Samuel com Deus. Ouça isso. O tempo de frieza não tirou Samuel da presença de Deus. Deus não precisa de uma multidão para fazer uma revolução espiritual. Deus não precisa de uma multidão para fazer uma revolução espiritual. Deus só precisa de uma pessoa que vença a frieza, que vença a acomodação e permanece firme na presença dele. Deus só precisa de uma pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você não pode ser influenciado por uma frieza espiritual, quer seja de uma pessoa ou de uma igreja. O tempo de frieza espiritual, o tempo de comodismo não pode tirar você da presença de Deus. E eu tenho visto, tenho percebido quantas pessoas têm saído da presença de Deus, são influenciadas por outras pessoas que conheceram Deus de perto, tiveram intimidade com Ele, até serviram a Ele, mas caíram numa frieza espiritual, e ao invés dela tirar essa pessoa da frieza, ela caiu na frieza. Não importa se as pessoas estão vivendo um Icabô. Não importa se alguém está vivendo um Icabô. Eu não quero que ninguém viva um Icabô. Foi-se a glória de Deus. Eu não quero que ninguém desta igreja viva um Icabô. Mas por favor, você não pode viver um Icabô porque alguém está vivendo um Icabô. Você precisa viver um chamar. Você não pode viver Icabô, você tem que viver um chamar. E o que é um chamar? Deus está presente. Sua realidade não é Icabô, foi-se a glória. Sua realidade é chamar. Deus está presente. E esse Deus chamar está presente. Acende uma chama no meu e no seu coração, e essa chama não pode apagar. Aí sim vamos viver revolução espiritual. Quando a gente permanecer firme na presença de Deus, não sair dela, querer mais ainda, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Chamar, o Deus que está presente, que no Antigo Testamento é chamado de chamar, é quase redundância, mas não é, uma palavra hebraica, chamar. No Antigo Testamento é Jeová Chamar. No Novo Testamento, Jesus abre a boca e diz: Abba, Pai, Paizinho querido. Abba, Pai, Paizinho querido. Ei, você não pode viver um Icabô. Você tem que viver um Abba, Pai, Paizinho querido. Ele é Pai, Ele está presente comigo. Ele é meu Senhor, Ele é meu Pai, Ele está junto de mim. Aleluias.
Você acha que a igreja vai viver uma revolução espiritual a ponto de mudar o bairro, a realidade, onde ela se encontra com pessoas que vivem longe da presença dele? De maneira nenhuma. Quizá que nessa noite Deus encontra aqui pessoas como Samuel. Quizá que nessa noite Deus encontra aqui pessoas como Samuel. Não importa se alguém viva um Icabô, uma frieza, assim como Samuel, que você viva chamar, que você viva um Deus está presente, melhor, que você viva aquilo que Jesus disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Aleluias. Em toda a história foram homens assim que Deus usou e produziu transformação e avivamento. Em toda a história foi assim. Pessoas próximas de Deus, elas são instrumento dele para fazer revolução espiritual. Aleluia. Eu quero isso. Se você crê, diga amém. Se você quer, diga amém. Aleluia. Revolução espiritual começa quando os nossos corações não estão mais divididos. Versículo 3, a parte B, ao versículo 6, nos traz essa verdade. Samuel percebeu que havia uma lamentação no povo feita a Deus. Isso era muito bom. O povo estava lamentando, o que era muito bom, o que foi muito bom. Mas sabe, Samuel também tem um outro discernimento. Aliás, mais do que discernimento, estava claro naqueles dias. O povo estava dividido. Havia lamentações, ou seja, havia busca, mas havia corações divididos. Deixa eu ler o versículo 6. Perdão, 3. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Em outras palavras, Samuel está dizendo assim: se queres que Deus se volte para vocês, não basta lamentação, ou não basta lamentações. O coração de vocês precisa ser único, inteiro e pronto para servir somente a Deus. Interessante, meus irmãos, que a partir de Samuel e a partir de uma necessidade, as coisas começam a mudar, a transformação começa a acontecer e o povo de lamentação começa a quebrantar. Samuel está dizendo assim: eu vou orar por vocês. Olha como é que a coisa está mudando, olha como é que a revolução está acontecendo, olha como é que a transformação está acontecendo. O povo ora, o povo jejua, derrama água, e diz o texto que o povo vai dizer: nós pecamos contra Deus. O que isso significa? Significa dizer que de fato, quando o coração não está mais dividido, vem o quebrantamento. Vem o arrependimento. Vem a confissão. E como consequência, vem o agir e o mover de Deus. Eu vou repetir. O que acontece quando o coração não está mais dividido? Porque o texto vai dizer que eles abandonaram os Baalins, os Astarotes e serviram somente a Deus. Aí o coração se quebrantou, eles jejuaram, eles oraram, eles confessaram o pecado. Aleluia. Percebeu que isso aqui é transformação profunda? Percebeu que isso aqui é mudança? É revolução espiritual?
Não adianta a gente lamentar, chorar, orar, pedir, rogar a Deus, se o nosso coração está dividido. E os deuses desse tempo não são os Baalins, os Astarotes. Os deuses desse tempo, para muitos crentes, para muitos membros de igreja, ele não tem cara de peixe, ele então não tem imagem de peixe, metade peixe, metade homem. Os deuses desse tempo não são de prata, de barro, de ouro. Os deuses desse tempo, eles estão dentro da tela de uma TV ou dentro de um smartphone. Quando teclamos o nosso smartphone ou o controle de uma TV, e dentro dele tem alguém, alguma coisa, uma figura, uma pessoa que tira o lugar de Deus na nossa vida. Que rouba a devoção. Aí, irmão, não adianta lamentar e chorar. Não adianta pedir. Porque revolução espiritual, transformação, começa quando o coração não está mais dividido. Ei, o meu coração, o seu coração só tem um dono. E esse dono não divide a sua glória com ninguém. Esse dono não é apenas dono do meu e do seu coração. É dono dos céus, é dono da terra, é dono dos mares, é dono das estrelas, é dono de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas pelas mãos dele. É ele, o Deus Todo-Poderoso, que está entronizado entre os querubins e que nessa noite está sendo adorado por sua igreja, pelos seus filhos. Aleluias. Meu coração tem um dono, seu coração tem um dono. O dia que o nosso coração pertencer a Deus e servirmos somente a Ele inteiramente, nosso coração será quebrantado, os pecados serão confessados e abandonados, e a mão dele vai descer, vai operar e vai nos dar grandes vitórias e conquistas. Aleluias! Diga comigo, eu não vou. Diga forte, irmão, eu não vou. Diga forte, que eu sei que você descansou, foi para a praia, está com fôlego para dizer. Diga, eu não vou dividir meu coração com nada e com ninguém. Meu coração é todo teu. Aleluia. Aleluia. E como diz a canção, meu coração é teu para sempre. Revolução espiritual acontece quando a crise sai e dá lugar à confiança no Senhor. Percebeu já, né? Que o texto tem uma revolução espiritual. A partir do versículo 7 nós vamos ver isso. O povo não estava mais dividido. O povo entendeu que o segredo era orar, além de quebrantar o coração. Ei, coisa boa, irmão. Meu Deus, olha, quando a gente perceber isso, olha o que Deus vai fazer com a gente, irmão. O dia que a gente pegar esse caminho, irmãos, que caminho, pastor? O caminho do quebrantamento, o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho da busca. A gente não volta mais não. E o que vem? A confiança no Senhor. O texto vai dizer que os filhos de Israel vão pedir oração a Samuel. O que é isso? Confiança.
Se fosse 20 anos atrás, ninguém diria: Eli, ora por nós, porque vamos para a guerra. Rofini, ora por nós, porque vamos para a guerra. Finéas, ora por nós, porque vamos para a guerra. Ninguém ia pedir. Sabe por quê? Porque quem vai confiar em alguém que está em pecado para pedir oração? Quem vai pedir oração a alguém que não tem santidade? Quem vai pedir oração? Você pede oração com quem não tem santidade? Você pede oração? Você entra debaixo de uma cobertura de oração a alguém que não tem experiência com Deus, que não tem relacionamento com Deus, que está em pecado, que não tem santidade, que ao invés de usar o altar para adorar a Deus, usa o altar para ter relação sexual com mulher. Você vai pedir oração a uma pessoa assim, irmão? Mas o texto não está falando de Eli, não está falando de Rofini, não está falando de Finéas, está falando de Samuel. E Samuel, ele é profeta, Samuel, ele é sacerdote, Samuel, ele é juiz. Mais do que isso, Samuel era alguém que representava Deus. Então quando o povo chega a dizer assim: Samuel, ora por nós, porque vamos para a batalha contra os filisteus, o povo agora está confiando em Deus. A crise deu lugar à confiança. Vou repetir: a crise deu lugar à confiança. A gente precisa viver isso como igreja, irmãos. A crise existe? Existe, vai sempre existir. Mas a crise não é maior do que aquele que é capaz de fazer todas as coisas. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa confiar em Deus, que vai nos dar a vitória contra o inimigo. Eu sei que você tem muitas batalhas para enfrentar em 2022. Eu sei que como igreja temos muitas batalhas a enfrentar em 2022. Mas nós precisamos ter confiança no Senhor. Nós precisamos confiar nele. Por quê? Porque a crise não pode ser maior do que a nossa confiança em Deus. Aleluias. A revolução espiritual vai acontecer quando a nossa confiança em Deus for maior que qualquer crise. Quando a gente olhar para o Senhor, pode ser através de alguém, pode ser através de um líder, de um pastor, de uma simples pessoa. Não precisa ser líder, não precisa ser pastor, mas para a gente olhar para uma pessoa santa, para uma pessoa de Deus, para uma pessoa cheia do Espírito, e dizer: ora por mim, porque eu vou entrar na batalha, eu vou entrar na guerra. E você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: eu confio na sua oração, porque eu confio no Deus que está na sua vida, e eu sei que Deus vai operar através da sua oração e da minha fé. Percebeu que a crise vai dando lugar à confiança? E qual a consequência disso? Aleluias! Qual a consequência da crise dando lugar à confiança? Samuel vai oferecer sacrifício. Duas consequências. A primeira delas: Samuel vai oferecer sacrifício. Ou seja, o altar que estava vazio volta a ser ocupado. O culto estava sendo cristocêntrico. O cordeiro estava sobre o altar. Deus se fazia presente no sacrifício. Deus se fazia presente no sacrifício. Consequência de uma confiança em Deus, Samuel vai fazer sacrifício. Ou seja, o Senhor está aqui para receber adoração, porque o povo confia nele. Aleluias. Outra consequência, diz o texto, que Deus vai mover. Aleluias. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia. Sabe o que está acontecendo aqui? Consequência da confiança em Deus. Sabe o que está acontecendo? Deus operou. Deus operou.
Deus trouxe vitória sem que o povo fosse pela peleja. Quando a gente confia no Senhor, quando nós confiamos em Deus, quando a nossa vida está no altar, Deus é o nosso general de guerra. Deus vai para a nossa batalha. Ele opera de maneira poderosa, sem que precisamos levantar uma mão, porque a mão dele é sobre nossa vitória, sobre a nossa batalha. Aleluias. Revolução espiritual, por último, acontece quando no lugar das derrotas estabelecemos Cristo como nossa vitória. Uma grande perseguição acontece. Só que agora são os filhos de Israel que vão perseguir os filisteus. E aí chega no versículo que mais conhecemos, que é o versículo 12. Versículo 11, versículo 12. E o versículo 12 vai dizer: tomou Samuel uma pedra. Diga comigo: Samuel tomou uma pedra. Detalhe: essa pedra é colocada entre Mispa e Sem. Mispa e Sem é o lugar onde os filisteus derrotaram Israel e levaram a arca. Pedra. Na Bíblia, pedra representa Cristo. A palavra rocha ou a palavra pedra, ela tem 3 letras no hebraico: Sabek, Vav e Resh. A letra Sabek significa justiça. A letra Vav significa conexão. E a letra Resh significa cabeça. Ou seja, justiça, conexão, cabeça. Samuel não sabia. Mas quando ele coloca uma pedra, e essa pedra significa pedra do socorro, ele estava colocando Cristo. Em que lugar? No mesmo lugar da derrota. Ei, você precisa colocar Cristo no lugar da sua dor, no lugar da sua derrota, no lugar da sua tristeza. Coloque Cristo. Ele é a sua justiça. Ele faz a sua conexão com Deus. Ele é o cabeça que dirige a sua vida. Ele é o socorro na hora da angústia. Samuel coloca essa pedra, e essa pedra significa pedra do socorro. E quem é o nosso socorro bem presente na hora da angústia? É Cristo. Cristo é o nosso socorro e a nossa salvação. Foi Ele que nos deu a vitória sobre o inimigo na cruz do Calvário, queridos. É Ele quem é a nossa vitória. Aleluia. Por que tem gente que não consegue viver uma revolução espiritual? Porque não vai no lugar da derrota e não coloca Cristo. Porque não vai no lugar da dor e não coloca Cristo. Porque não vai no lugar da frieza e coloca Cristo. Eu estou convidando você nessa noite a colocar Cristo no meio da sua dor, no meio da sua frieza, no meio do seu pecado, porque Ele é a sua justiça. Ele vai ligar você com Deus. Ele é a direção para a sua vida. Ele é o socorro certo na hora certa. Ele é Jesus, o nosso socorro bem presente. Aleluia. Quando a gente olha para o texto, a gente acha que Samuel está dando o nome da pedra Ebenezer, o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não, o nome da pedra significa pedra do socorro.
Quando ele coloca a pedra no lugar da derrota, ele olha para o povo. Olha aqui para mim. Ele está colocando a pedra do socorro. Ele está olhando para o povo. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para trás, olha para frente. Ele está abrindo a boca e está dizendo assim: até aqui nos ajudou o nosso socorro bem presente, que é o nosso Senhor. Eu quero convidar você a olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás, olhar para todos os lados, e você dizer assim: até aqui nos ajudou o meu Senhor, porque o meu Senhor é a rocha da minha salvação. Aleluia. Hudson Taylor, um dos maiores missionários da história, ele atuou na China. Diz a história que quando ele saía de um lugar, ele colocava uma placa na porta da sua casa, na casa onde deixava, e a placa dizia: Ebenezer Jeová Jireh. O que ele queria dizer com isso? Até aqui o Senhor me ajudou, porque o Senhor é o meu provedor. Em todos os lugares que Hudson Taylor passou, que pregou o evangelho, que levou almas para Cristo, que discipulou pessoas, ele colocava uma placa na casa onde ele saía e dizia: Jeová Jireh, Ebenezer, Jeová Jireh. Até aqui o Senhor me ajudou, eu vou para um outro lugar, o Senhor vai continuar me ajudando. Até aqui o Senhor foi meu provedor, eu vou para um outro lugar, e o Senhor vai continuar sendo meu provedor. Aleluia. Deixa eu terminar, ir para o final, olhando com você para o capítulo 4. Fique tranquilo que nós não vamos ler o capítulo 4. O capítulo 4 é o ápice da crise. Foi quando os filisteus derrotaram Israel. Cadê a Laura? Teclado. Enfim. Aqui comigo, por favor. O capítulo 4, ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar o momento que os filisteus vão vencer Israel. Eles derrotam Israel e tomam a arca. Mas isso é consequência de quê? Por que Deus vai permitir isso? Eles avançam contra Israel e diz a história que eles mataram 4.000 soldados de Israel. 4.000. Aí Israel viu que 4.000 soldados foram mortos. Eles se reúnem e dizem assim: vamos levar a arca. Porque a arca é sinal de que Deus está presente, de que Ele é a nossa direção. Josué venceu, abriu o rio Jordão e venceu a terra dos amorreus, porque levou a arca. Vamos levar a arca para a batalha. Diz o texto no capítulo 4 que os filisteus vieram com 10.000 soldados. Aí o atalaia olha assim e diz: os filisteus estão vindo. E alguém pergunta: tem quantos homens? Uns 10.000. Aí Israel levanta 30.000 soldados. Vamos ganhar. Eles têm 10, nós temos 30, nós temos a arca da aliança. Vamos vencer. Diz o texto que os filisteus massacraram os filhos de Israel. Só deixaram um, da tribo de Benjamim, para voltar para Siló e contar como foi a derrota. Para completar, levaram a arca da aliança. Aí uma pergunta: por que
que aconteceu? 30 mil contra 10, 3 por 1. E ainda tinha comigo aqui, igreja, mais uma vez. 30 mil contra 10. E ainda tinha a Arca da Aliança. Vão perder como? Mas sabe por que perderam a guerra? Vou te falar. Negligência, pecado, falta de santidade. Negligência com serviço na casa de Deus, pecado encoberto e falta de santidade. Nos filhos de Eli, nem Eli. Para completar, estou no capítulo 4, não estou no capítulo 7. Estou recuando com você na história. Para completar, o povo que não via nos homens que deveriam ser exemplo de serviço, santidade. O povo começou a buscar outros deuses, ao invés de cobrar dos seus líderes santidade, serviço, caráter. O que Deus faz? Permite o avanço do inimigo. Isso veio nem dos tempos dos juízes. Aproximadamente 270 anos, a mesma história. Aí está a razão de muitas vezes a gente fazer a pergunta: Deus, por quê? Por que eu não consegui o que eu tenho tanto pedido ao Senhor? Naquele tempo as pessoas iam ao tabernáculo e os sacerdotes não estavam nem aí. Às vezes pegavam o sacrifício dos ricos, porque eram os ricos. Pegava lá os bois, sacrificava os bois dos ricos e diziam de maneira falsa: o Senhor guarda a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Mas quando vinham as viúvas e os pobres, negligência, falta de santidade, pecado encoberto. O que tinha dentro da arca? 3 coisas, sabemos desde pequenos: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote com a porção de maná. Eu vou chegar onde que eu quero. A razão de muitas derrotas está na falta da presença de Deus. Não somos uma igreja mais, claro que não em sua totalidade, louvado seja Ele por isso. Não somos mais uma igreja que velamos pela palavra, pela lei de Deus, que não a colocamos nas tábuas do nosso coração e não colocamos mais em prática na nossa vida. Não somos mais uma igreja que vive a simplicidade e o poder da ressurreição de Cristo. As varas de Arão, sumiu a simplicidade de Cristo. Onde está a igreja que acredita no poder da ressurreição? Não somos mais uma igreja que revela o pão da vida às pessoas, o pão vivo que desceu do céu. Queremos revelar nas redes sociais quem somos, ou às vezes quem não somos. Mascaramos quem somos nas redes sociais e não revelamos mais o pão da vida a ninguém. E aí queremos vitória, é só vitória. Percebeu o que aconteceu? Vou completar para terminar. Diz a história
que esse homem da tribo de Benjamim vai chegando a Israel. Aqui comigo, quem está comigo diga amém. Então vamos lá, vem chegando esse da tribo de Benjamim, e está lá aí na porta, ou melhor, no portão da cidade, na parte de cima. E ele vai vendo aquele homem chegando sozinho, com as suas vestes rasgadas, com cinza na cabeça, envergonhado. Ele entra na cidade, e ele abre a boca, e o que sai da sua boca? Morte. Morreram os 30.000 soldados, e a arca de Deus foi levada. Foi embora a lei, foi embora a vara, foi embora o pote. Se fosse hoje, esse homem dizia, ou diria, foi embora a palavra do coração dos crentes, foi embora a simplicidade de Cristo, foi embora a revelação de Cristo, o Salvador, pão da vida. Quando ele dá notícia de que os 30.000 soldados e Rofini e Finéias, filhos de Eli, foram mortos, a Bíblia diz que imediatamente Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Porque assim, irmão, uma igreja que prega morte, ela vai gerar morte. Ou melhor, uma igreja que não vive a Cristo e que vive a morte, ela vai gerar morte, não vai gerar vida. A esposa de Finéias, que estava grávida, deu à luz, e quando ela dá à luz, nasce a criança. E qual o nome da criança? Icabode. Foi-se a glória de Deus de Israel. Você vai esperar 20 anos para viver uma revolução espiritual? Você vai esperar 30 anos para viver uma revolução espiritual? Sabe, nós não precisamos viver ou esperar 20 anos. Essa é a boa notícia, você não precisa esperar 20 anos. Sabe por que você não precisa esperar 20 anos? Presta atenção, aqui termino. Aqui comigo. Sabe por que você não precisa esperar 20 anos para viver uma experiência nova com Deus, uma revolução espiritual? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está entre nós. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu nada do que eu falei. Você não precisa esperar 20 anos para viver uma revolução espiritual na sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está entre nós. A presença dele mora dentro de nós e opera entre nós. Você não precisa esperar por 20 anos. É hoje. Agora, nesse lugar, você pode viver uma revolução, uma transformação profunda nessa noite, a ponto de você ser como Samuel. Deixa eu terminar dizendo uma coisa para você, realmente aqui termino. Engana-se você, desculpa ser bem franco e sincero, engana-se você que Deus nesse tempo chamou só pastor para ser representante dele. Engana-se você. Engana-se você achando que só pastor deve orar, só pastor deve jejuar, só pastor deve ler a palavra, só pastor deve ter vida devocional, santidade. Engana-se você, porque diante do Senhor todos nós somos sacerdotes. Todos nós. E todos nós vamos prestar contas a Deus lá no dia do juízo, do tribunal de Cristo, do juízo final. Se aqui nessa terra nós vivemos sim para a glória dele e fazemos a vontade dele. E eu não quero que você saia daqui nessa noite como os filhos de Eli, Rofini e Finéias. Não, eu quero que você saia daqui nessa noite como Samuel.
Eu não quero que você saia daqui nessa noite como filho de Finéias, Icabode em pessoa. Não, eu quero que você saia daqui nessa noite como Samuel, um revolucionário espiritual, cheio de intimidade com Deus, na presença de Deus, e levando a palavra dele aos quatro cantos desse bairro, dessa cidade, desse país, onde você estiver. Eu quero que você seja um revolucionário do Senhor. Eu quero que você saia daqui nessa noite cheio da presença de Deus, porque é somente cheio da presença de Deus que seremos revolucionários espirituais. Fique em pé, irmão.